Oi, Maia. Oi, Natália. Eu também tô com saudades. Esperar o pessoal entrar. Comecei aqui um pouquinho mais cedo, porque sempre tem o esquenta. E como são só 16 minutos, vai ser... Oi, oi, oi. Como tem esse esquenta, são só 16 minutos, tem muita informação boa pra gente compartilhar. Que eu não queria tirar desse tempo que a gente tem. Oi, Gi! Nossa, que bom te ver aqui. Natália, respondendo sua pergunta, quando vai ter cursos de formação em São Paulo? Vai ter em Campinas, pode ser? O ar lá é mais puro, bem pertinho. Vai ser em maio, 3 dias. Domingo, segunda e terça, que é as datas? Deixa eu te falar. É dia 31 de maio e 1 e 2 de junho. 3 dias maravilhosos. E aí as pessoas também gostam, né, de sair um pouco de São Paulo, porque parece que a gente sai dessa vida louca e é possível até se concentrar mais. Então, convido aí vocês a virem para Campinas, uma cidade muito gostosa. E o meu eco tá falando, que legal, né? Deixa eu colocar um mudo no meu eco. Então, conforme o pessoal vai entrando, boa tarde, é bom dia aqui ainda em San Diego. Tô esperando o pessoal entrar. Em 2 minutos a gente começa. Aí a pergunta que não quer calar, né, Maia? Quando vai ter formação na Europa? Tem algumas amigas que querem fazer a certificação, seja em Portugal como na Alemanha. Então, estamos ajeitando isso para que seja em outubro. Assim que tiver tudo já marcado, com as inscrições abertas, eu vou postar no canal da Filosofia Positiva Oficial e vai estar lá no site também. Aí vai ser a formação para pais e profissionais da saúde, a consultoria e encorajamento, que são 3 dias para a gente recriar a nossa criança interior. E a outra é a certificação para casais, que também são 3 dias. Que máximo, sim. A previsão para Porto Alegre? No primeiro semestre, não. São Paulo, Belo Horizonte e Campinas. My Precious Kids perguntando, faz um workshop aqui em Colorado? Sim, claro, é só me convidar, eu vou. Oi, Gi! Tô acompanhando seus treinos de judô. Cara, você é muito forte, por dentro e por fora. Que bacana. Estamos aqui na contagem regressiva, mais 1 minuto. Oi, oi, oi. E agora sim, 11 horas aqui em San Diego, 4 horas em São Paulo, Brasília. E eu queria agradecer todas vocês por estarem aqui. Eu fui, na segunda-feira, assistir o documentário da Delaney Ruston. Ela é uma médica, ela atende adolescentes e atende jovens nos Estados Unidos. E ela fez um primeiro documentário chamado Screenagers. Quem tiver vontade de saber mais, por favor, cheque no website dela. Chama Screen, SCREENAGERS, movie.com. Quem puder me dar uma ajuda e digitar isso aí, screenagers.com. Tem várias dicas sobre como navegar no mundo digital e ela tem, toda terça-feira, ela lança um boletim chamado Tuesday Tech Talk. O que significa? Que é uma conversa de terça-feira sobre tecnologia e como navegar. Muitas das coisas que ela fala é baseado no que ela atende em consultório, em clínica, e muitas coisas que ela fala é muito congruente com a disciplina positiva.
Então, aqui vão algumas dicas do que eu aprendi nesse documentário. Esse documentário ele foi lançado em Screenagers há uns anos atrás e ela fez o Next Chapter, que é esse que eu assisti na segunda-feira. Ela basicamente focou em 3 partes do documentário dela. O primeiro deles é sobre a ansiedade, né? Como os jovens estão cada vez mais ansiosos e isso está virando uma epidemia nas escolas e nas casas aqui nos Estados Unidos, com algumas manchetes que os smartphones eles estão destruindo a geração. Enquanto que outros dizem que não há muito o que se preocupar. E esse debate, se preocupa ou não se preocupa, ele não está sendo um debate muito saudável porque a gente não consegue responder, e aí, o que os pais fazem no dia a dia? Então, o tempo excessivo na tela, ela é uma bandeira vermelha para os adolescentes que estão desenvolvendo o seu cérebro e estão desenvolvendo muito conflito emocional. Então, vamos... essa é a primeira parte. A primeira parte ela falou sobre ansiedade. A segunda parte ela falou sobre depressão. E eu vou passar alguns dados que falam sobre o aumento da depressão nos adolescentes. E a terceira parte foi o que então a gente pode fazer, aquela parte mais prática. Então, o que acontece? Ela começou o documentário falando que os adolescentes eles estão suprindo as suas emoções, né? Eles falam esse termo em inglês, chama suppression. Eles agem de uma maneira cool, legal, bacana, mas dentro eles estão sofrendo. Não tem esse sentimento de ser cool e ser bacana por dentro. Então é só aquela aparência que eles estão bem, quando na verdade eles estão sofrendo. E os adolescentes, eles estão percebendo que eles não têm tanta vontade de fazer coisas lá fora no mundo. Tem até umas outras pesquisas que falam que os adolescentes que já estão agora por volta dos seus 19, 20 anos, eles estão cada vez menos consumindo drogas e álcool. E não é porque assim, eles estão ficando mais saudáveis, é porque na verdade eles não estão se arriscando, o que é uma coisa esperada dessa fase da adolescência, se arriscar, é buscar novidade, é buscar um risco que eles podem medir o seu poder e desenvolver o pensamento crítico. Eles simplesmente estão atrás das telas, atrás dos games, nos computadores e não estão saindo para o mundo e vivendo a vida como um adulto, praticando essas habilidades como um adulto. Então, eles estão passando por muitas emoções intensas nesse período da adolescência e ela coloca assim bem uma diferença, o que é depressão e o que é a gente se sentir mal, né? Então, a depressão é quando a gente realmente, o adolescente ele não responde bem com vigor as coisas positivas. Então, algo acontece, tem uma festa, tem um evento bom, ele tirou uma nota e aquilo não vem, a resposta do adolescente, ele não vem com uma intensidade que é congruente com aquela boa notícia. Alguns adolescentes que têm sinais de depressão, ou eles dormem muito, ou para eles é muito difícil de dormir e é difícil de se concentrar também. E esses adolescentes, eles estão passando cada vez mais tempo pensando que ninguém entende eles. E os pais desesperados tentando agir de uma maneira de que o que será que está acontecendo com meu filho? Será que é uma coisa séria? Será que é uma coisa que eu posso conversar? O que, na verdade, eles realmente precisam encontrar um grupo de apoio para que eles se sintam parte e o que eles estão passando é normalizado. Então, alguns adolescentes realmente precisam ser medicados, terem um tratamento clínico, e outros adolescentes realmente têm esse sentimento que não se sente bem, mas não chega a ser uma depressão. Ambos precisam de grupos de apoio, precisam olhar pessoas no olho, precisam sentar com pessoas, ter o convívio social com seres humanos e não só com a interação nas telas. E, às vezes, a psicoterapia, ela é necessária para ajudar a navegar. E os pais sozinhos não conseguem fazer isso. E colocar o filho só em psicoterapia com outro adulto também é importante. Mas, além disso, o documentário traz a importância da comunidade, de encontrar outros jovens que estão passando por isso e, através de um grupo de apoio, eles poderem trocar essas experiências. Porque não tem nada mais dolorido para um adolescente do que sentir que eles são os únicos na face da Terra que estão passando por aquele sentimento.
de desapontamento, de vergonha, o sentimento de que eles são inúteis, e quando eles percebem que tem outros adolescentes passando isso, isso normaliza e cria comunidade, e eles conseguem então resgatar aquilo que o ser humano tem de inato, que é a vontade de contribuir, a vontade de ver que tem outras pessoas ao seu redor que passam pelas mesmas coisas e que é possível sim superar. Então buscar psicoterapia, buscar grupo de apoio não é um sinal de fraqueza, é na verdade um sinal de reconhecer que quando e como o adolescente precisa pedir ajuda. E isso é um sinal de maturidade. Interessante que nesse documentário eles mostram que as escolas estão cada vez mais tomando iniciativas para ajudar esses jovens. Porque já que eles vão para a escola, o currículo socioemocional agora está fazendo parte cada vez mais dentro das escolas, onde eles chamam algum professor que queira aprender esse currículo socioemocional, e parte da sua aula é ensinar sobre emoções. Nossa, que ideia brilhante, né? Em disciplina positiva a gente já fala isso há muito tempo, e agora existe então essa necessidade de chamar e convocar alguns professores que possam ser os líderes dessas conversas. Então, eles perceberam que, por exemplo, um dado interessante sobre a depressão é que de 2011 até hoje houve um aumento da depressão de 59%. 59% está aumentando a depressão nos jovens. E será que isso é causado pelas redes sociais? E a Delaney, ela coloca durante o documentário dela que 2 horas por dia de rede social, onde o jovem está exposto com esse conteúdo imenso que vem da rede social, ele sim está correlacionado à depressão. E olha que interessante, ela aponta 3 pontos aqui. O primeiro deles é quando o jovem está interagindo com a rede social ou está consumindo todo aquele conteúdo da rede social, ele tem 3 aspectos. O primeiro deles é que ele está se comparando com os outros. Isso é uma coisa normal de todo ser humano, né? O segundo é dele se sentir excluído. Isso também contribui para a depressão. E o terceiro é quando o jovem ele é tratado de uma maneira menosprezada online. Então, vou repetir. Se comparar ao outro, se sentir excluído e ser tratado de maneira menosprezada são 3 aspectos que o jovem está exposto conforme ele está navegando na rede social. E lembra aquilo que eu falei lá no começo da nossa conversa, que eles têm aquela postura, I'm cool, eu tô bem, tô bacana, tá tudo bem aqui por fora, mas lá dentro mesmo, no ser mais íntimo desse jovem, ele tá sofrendo. Só que não é um sofrimento aparente, é um sofrimento silencioso que ao longo do tempo e com mais exposição e ainda diária da rede social, ele vai eventualmente desenvolver a depressão. Alguns não vão, alguns vão. Por quê? Porque para cada adolescente é diferente, a gente exposto ao mesmo conteúdo, mas cada um vai tomar sua decisão individual sobre aquilo. Então, para cada adolescente é diferente e também acontece em momentos diferentes. Não significa que todos os adolescentes aos 13 vão estar mais vulneráveis. Algumas meninas vão estar mais cedo, algumas meninas vão estar mais tarde, a mesma coisa para os meninos. Então, são pontos para a gente começar a observar e ter essas conversas antes, com os nossos filhos, antes que esses sintomas comecem a aparecer. Como é um documentário, certamente a Delaney entrevistou várias pessoas, professores, diretores, mas inclusive ela foi na casa de famílias, entrevistou jovens, e ela teve um rapaz que falou isso aqui, eu até anotei porque eu queria falar direitinho o que ele falou. Ele falou assim, quando eu me sinto mal, eu pego o meu telefone e apelo para as redes sociais, o que já me faz sentir mais mal ainda. Eu sei disso e eu faço mesmo assim, mas eu não consigo parar. Então, isso é um jovem reportando que quando ele se sente mal, ele pega o telefone e vai para a rede social, ele sabe que aquilo, ele passa mais mal ainda, porque não está ajudando no senso dele de se sentir aceito, mas ele não consegue parar.
são assuntos que a gente precisa refletir e eu, na minha opinião, a gente precisa colocar limite, né? Eu sei que é uma linguagem dos jovens, a gente precisa entender o que eles estão passando. Eles mais se comunicam por Snapchat, Instagram, do que em mensagem de texto. A gente precisa colocar limites, sim, e eles vão se acostumando com esses limites. E a gente impõe esses limites junto com os jovens. Uma outra coisa que a Delaney, nesse documentário, apontou foi sobre a questão de dormir. Não é um dado novo que não dormir ou não dormir bem ou não dormir o suficiente leva à depressão. Isso eu já tinha escutado há muito tempo, desde o meu treinamento, quando eu me tornei orientadora educacional, quando fiz mestrado em educação. O que está acontecendo agora é que os adolescentes, levando o celular para o quarto à noite, aquilo acaba interferindo no sono deles e eles eles acordam até no meio da noite para responder mensagens. E esse sono descontinuado, esse sono que ele não é contínuo e ele não atinge as ondas alfas e betas, ele interfere no sono, o adolescente acorda cansado e aquilo pode ser um sintoma também que vai ajudar a desenvolver a depressão. Então, eletrônicos tem que sair do quarto, ponto final, à noite. Nem o seu telefone tem que estar do lado da sua cama e nem o dos adolescentes. E porque eles, quando desenvolvem depressão, eles também começam a ficar mais isolados, o quarto começa a ficar todo escuro, eles fecham todas as janelas mesmo durante o dia, e eles começam a falar, você não me entende, porque eles estão agora entrando num espiral que está sugando eles de uma maneira, exatamente, Maia, isso é muito sério, vai sugando eles de uma maneira porque eles não conseguem sair desse espiral, né? Eles vão ser sugados cada vez mais, porque o que eles acham que está ajudando está atrapalhando mais ainda, e aquilo aumenta a velocidade da falta da saúde mental. Então, as escolas, elas estão investindo, sim, em currículos socioemocionais, e são duas coisas aqui que eu apontei que os professores que estão aprendendo esses currículos socioemocionais têm falado. A primeira delas é aprender a nomear as emoções. Falar para os jovens quais são as emoções que você está sentindo, quais são todas as emoções, além de feliz, triste, bravo e assustado, tem uma gama de emoções, né? E tem intensidades diferentes. A gente falar que a gente está depressivo quando na verdade a gente só está, digamos, enciumado, é muito diferente, né? Depressão também pode ser um sentimento, como também pode ser um sintoma. Então, aprender essa nuance dos sentimentos é extremamente importante. E o segundo ponto que esses professores estão aprendendo nesse currículo socioemocional é saber quando e para quem pedir ajuda. Olha só que interessante, eles entrevistaram os pais e eles perguntaram para os pais o que é que os pais estão fazendo em casa que está ajudando os filhos a desenvolver essa inteligência emocional. E os pais não falam sobre emoção com os filhos. Então, os pais têm que falar na mesa do jantar, na hora que busca os filhos na escola. Você tem que falar sobre erros, sobre vergonha. Você passou como mãe ou como pai sobre alguma situação assim, passou por desapontamento no seu dia, você ficou desapontado com alguma coisa, se sentiu envergonhado com alguma coisa, você se sentiu arrependido. Todas essas emoções, as coisas que acontecem no seu dia a dia, eles podem fazer parte de uma conversa natural para que a gente possa ajudar os nossos filhos a desenvolver essa cultura e essa mentalidade de reconhecer as emoções. Eles fizeram um experimento super interessante e colocaram vários pais com filhos e dentro de uma sala que tinha um espelho, e os cientistas ficavam do outro lado do espelho, e quando eles levavam os pais e os filhos para dentro da sala, tinha um computador com um quebra-cabeça virtual super difícil. E eles falaram para os pais, por favor, não se envolvam em ajudar o seu filho a resolver esse quebra-cabeça que está no computador. O filho sentado no computador, tentando resolver o quebra-cabeça, o pai sentado atrás. E a cientista falou que teve pai e mãe que entrou e saiu, e de diversas vezes ela via que os pais interferiam no processo dos filhos quando eles passavam dificuldade. E ela estava dando risada porque foi
ela dizia que só se repetia, mudava a família, mas a maneira que os pais ajudavam era igual. Eles pulavam na hora, eles tentavam se segurar, não ajudavam o filho na hora que ele estava passando dificuldade. Chegava uma hora que ela, não, tenta esse quebra-cabeça aqui, tenta colocar aquela peça ali. E começavam a dar palpite. Só que o que era o lance dessa pesquisa? Não era só observar se os pais estavam seguindo essa regra essa regra de não interferir no problema, mas eles colocaram alguns eletrocardiogramas para medir as ondas eletrocardíacas dos filhos e dos pais, e olha só que interessante, o resultado é que a hora que o pai pulava para ajudar um filho, na hora que ele estava passando por uma dificuldade para resolver por ele, ou para arrumar por ele, o nível de estresse dos pais abaixava. Mas, ao mesmo tempo, o nível de estresse dos filhos aumentava. Então, toda vez que a gente pula para ajudar os nossos filhos na hora que eles estão passando por uma dificuldade, a gente está resolvendo o nosso problema, mas a gente não está ajudando os nossos filhos. E isso é possível medir dentro de um laboratório científico. Achei fantástico. Sim, para mim é uma das coisas que eu vou adicionar no meu cinturão, porque a gente acha que está ajudando, no final não está ajudando. Né? Então, quando a gente percebe, nós pais, que os nossos filhos estão passando por essas dificuldades de navegar com as suas emoções, de navegar como é que eles estão vendo que os amigos foram convidados para uma festa e ele não foi. Todas essas emoções que são difíceis, né? São difíceis de gerenciar. Quais são as perguntas que a gente pode fazer para a gente mesmo, para a gente ajudar os nossos filhos, né? O que eu posso fazer para me ajudar? Ajudar os nossos filhos a se perguntarem o que é que você, meu filho, pode fazer para se ajudar. Perguntar para os nossos filhos o que é que você pode fazer para se ajudar. E provavelmente eles não têm as habilidades naquele momento, mas é com a sua ajuda que eles podem fazer. Então eles vão aprender a articular o que eles precisam escutar. Com a sua ajuda, não com o seu resgate, não com a sua ideia maravilhosa de como resolver aquele problema. Né? Se a gente pudesse dar uma dica aqui para os pais, isso dentro do documentário, né? Que poderia melhorar o relacionamento dos filhos, seria o seguinte: validação, empatia. Né? Ver o problema na perspectiva dos filhos sem resgatá-los. Eu percebi que eu já passei do meu tempo, 19 minutos. Então, eu vou colocar aqui, vocês querem que eu continue, a gente para. A gente pode parar aqui também, não tem problema nenhum. Deixa eu ver algumas respostas aqui. É um material maravilhoso, eu adoraria que esse documentário tivesse aí no Brasil. Seguimos ou paramos? Eu falei que ia ser 16 minutos, já estamos em 19. Continua, tá bom. Beleza. Então vamos ver o que mais que eu preparei aqui. Bacana. Nossa, me sinto encorajada. Beleza, gente. Vamos lá, então, pra gente se fortificar aí como mães de uma comunidade que se preocupa, mas de uma maneira não alarmante, né? A gente precisa se preocupar de uma maneira, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer pelos nossos filhos e a gente como mães de uma mesma comunidade, o que a gente pode fazer para se ajudar, né? Mostrar empatia para outra mãe que também está passando por isso. O nome do documentário que eu tô falando é Screenagers, e é o segundo documentário da Delaney Rouston, que é Next Chapter, Screenagers. Isso, obrigada, Natália. Então, aqui ela fala que se os pais pudessem ter uma ferramenta que eles pudessem melhorar, agora mesmo seria validação. Gente, nesse documentário eles chamaram o Dr. Gottman para participar. Ele e a esposa dele. E foi a coisa mais hilária, porque eles são já pessoas assim de mais idade. E os dois fizeram lá uma encenação super divertida, né? Do que fazer e o que não fazer quando o adolescente chega em casa com problema. Então o Dr. Gottman, ele era o pai e a esposa dele era o adolescente que chegava em casa e falava: ai, pai, você não acredita o que aconteceu? Nossa, a professora chamou minha atenção no meio da aula. Daí o pai responde assim: ah, filho, de novo? Eu não acredito. Olha, você tem que aprender respeito, porque eu já percebi que aqui em casa você não é respeitoso também nem com a sua mãe.
E é o seu jeito que a gente vai afastar os adolescentes da gente. Daí, teve uma segunda cena e ela falou: pai, você não acredita, eu cheguei na aula, o professor chamou a atenção na frente de todo mundo. Daí o Dr. Gottman, ele vira e fala assim: nossa, você deve ter tido um dia difícil, os seus amigos estavam lá, eles viram isso? Eles viram sim, e a professora ainda chamou atenção muito alto. Nossa, e isso deve ter sido difícil para você. E depois, o que aconteceu? Então, assim, Dr. Gottman, que desenvolve um trabalho todo sobre relacionamento de casais, e ele tem toda uma ciência sobre o que os casais fazem, que mostram que são os cavaleiros do apocalipse. Não sei se vocês já viram isso ou não, mas é uma das coisas que a gente ensina na certificação para casais, sobre uma linguagem respeitosa, né? Como é que isso também pode ser aplicado dentro do relacionamento de pais e filhos, né? Da maneira que a gente responde a uma situação que vem pra gente, que a gente não está preparado. Nossa, eu não quero que meu filho passe por sofrimento, então eu vou ajudar, vou resgatar, ou então vou dar mais humilhação para ele, porque dessa vez ele vai aprender. Então, validar, se colocar no lugar do seu filho, da perspectiva deles. Você já foi adolescente, se lembra como foi. Tenta buscar esse resgate de sentimento que tem, de às vezes a gente tá confuso. Agora, tem uma coisa interessante que o Dr. Daniel Siegel também apareceu nesse documentário, e ele é muito amado, né, gente? Ele é demais. E ele falou um negócio bem interessante, deixa eu pular aqui pra frente, pra ver o que é que ele falou. Ele falou assim, nos primeiros anos de vida, o cérebro do bebê, ele tá cada vez mais acumulando novas conexões. Mas quando chega na adolescência, o cérebro, ele está fazendo uma poda dessas conexões. E dessa poda fica uma abertura de sinapses, linkage, que ele chama, que ele precisa procurar outras conexões. Então, o adolescente, ele parece meio perdido, porque, na verdade, o cérebro está em total reforma. Então, o adolescente, ele não está pensando com o cérebro totalmente ainda formado. E ele fala essa expressão em inglês que a gente usa, use it or lose it. Então, nesse momento que a gente acha que os adolescentes deveriam já saber, nesse momento, sobre como tratar as pessoas com respeito, como resolver os seus próprios problemas, quando na verdade eles estão mais vulneráveis para aprender essas lições. Não tem a hora certa de aprender. Quando chegou no 13 já devia saber, quando chegou no 18 já devia saber. Não devia saber nada, não deveria nada. Né? Se não faz ainda porque não aprendeu. E se a gente pudesse ser esse veículo de ajudar os jovens a nomear essas emoções, a mostrar empatia para eles, é assim que eles aprendem empatia. Então, esses relacionamentos que os jovens têm com seus amigos e com seus colegas é mais importante, é o relacionamento mais importante que eles podem ter. Mas ao mesmo tempo, o relacionamento que eles têm com os pais, eles também são importantes, porque através da nossa empatia, da nossa resposta, é que a gente pode ensinar como ser respeitoso. A gente pode ensinar como ter empatia, como resolver o problema. Não por eles, mas se a gente fizer perguntas e der suporte para que possa ajudar a resolver os problemas. Eu sei que eu não devo estar falando nada que é muito novo para quem já estuda disciplina positiva, mas, gente, tem um documentário desse que passa para milhares e milhares de pessoas nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que ele vai chegar no Brasil, e ele só chega no Brasil através de screenings, ou seja, alguém compra esse DVD, que eu acho que custa $850, e faz o screening disso, e você pode vender os tickets e tudo, faz dentro de escola, faz no cinema, e é uma discussão muito interessante, porque ele não passa assim direto, ele passa só dependendo de quem é que patrocina esse vídeo, esse documentário. Então, ter essas ferramentas para os pais e ter essa conversa aberta é de essencial passo para que a gente possa ter uma comunidade um pouco mais saudável. Eu acho que aqui ele termina falando assim: se você fica bravo com seus filhos, quando seus filhos estão bravos com você, né, seus filhos estão te xingando, mas você se junta nessa desregulamentação, nessa desregulação que os seus filhos estão tendo. Então, se você se junta a eles, você confirma que você está sendo ativado pelas escolhas pobres que seus filhos fazem.
Então, o gatilho das escolhas pobres deles é um gatilho para sua desregulação também. Então, o adulto tem que decidir não estar ativado emocionalmente quando eles fazem escolhas pobres, né? Que não é sobre a gente, nosso quanto maravilhosos ou não maravilhosos nós somos como os pais, mas se a gente puder olhar de uma maneira que não é sobre a gente. Nesse momento, eu preciso, como adulto, estar centrado para que meu filho possa ver que eu sou segura e eu posso segurar a barra, quando ele não pode, né? Quando ele ainda está desenvolvendo todo o seu cérebro nesse momento de poda e crescimento. Então, quando ele percebe que eu posso segurar a barra, assim, tem nada melhor do que dizer, sim, o que aconteceu, aconteceu, mas o nosso relacionamento é mais importante. Então, quão poderoso é que você pode reconhecer o desafio pelo qual os adolescentes estão passando e reconhecer que eles estão fazendo o melhor que eles podem fazer. Que se eles pudessem fazer melhor, eu tenho certeza que eles fariam. Vocês não acham? Tenho certeza. Eles só não fazem melhor porque eles não podem. O foco aqui é no que a gente quer. Se a gente pensar nas características e nas habilidades que a gente quer para os nossos filhos e a gente puder nomear isso, gente, isso estava no meu documentário, juro. Eu tô lendo isso aqui, que eu não tô acreditando quão congruente com a disciplina positiva é. Só que eles ensinam essas coisas assim, mas não ensinam o programa todo. Então, a gente tem aqui na mão o programa todo. Então, tô salientando aqui. Ela falou assim, whatever you name it, you get more of it. O que você dá nome, e você nomeia, e você fala cada vez mais sobre aquilo, mais você tem daquilo, você recebe daquilo. Então, a dica era a seguinte, o que é que você quer mais do seu filho adolescente? É resiliência? É persistência? É responsabilidade? Então, nomeia isso. Dá um nome para essa coisa, que o que a gente chama de disciplina positiva é características e habilidades de vida. Dá um nome para isso. E daí, você vai cada vez mais conseguir mais daquilo. Porque a sua mentalidade se eu estou buscando que meu filho seja responsável ou tenha comprometimento sobre alguma coisa, eu vou começar a procurar evidências que fazem com que ele perceba que ele está sendo responsável com algumas coisas. Ele não vai ser o tempo todo. Mas aqueles momentos mágicos que ele tem comprometimento, eu consigo nomear aquilo e criar um rapport, né? Criar uma conexão com aquilo. E aí ele vai começar a se perceber como uma pessoa comprometida, ao invés de não comprometida, porque ele passa o dia inteiro fazendo zilhões de coisas e eu só olho aquilo que está errado. E se a gente começar a olhar aquilo que está certo? Mas primeiro começa com a gente, o que é que eu quero para o meu filho? Gente, isso é fenomenal, é incrível. Super recomendo vocês assistirem esse documentário para ver como é que as peças se encaixam. Então, a gente também na vida precisa de um certo desafio, né? Estresse não é ruim, em geral não é ruim. A gente precisa de estresse para que a gente possa se mover. Se a gente está sempre no conforto, a gente não sai do lugar e nem cresce. Então um pouco de estresse na vida é importante. E tendo esse grau de estresse, de uma maneira que a gente possa domar e a gente possa exercer o domínio sobre aquilo, é assim que a gente se fortalece. E é assim que a gente pode fortalecer os nossos filhos também. Então, a gente quer jovens que atravessem essas fases difíceis, né? Sem ajudar, sem colocar a mão lá no quebra-cabeça, no experimento que a gente falou mais cedo. Se a gente puder observar esses jovens na hora que eles estão passando por essas dificuldades, essas fases difíceis, e aí eles possam ter desenvolvido o domínio da resiliência, isso vai ajudar. Né? Isso envolve estresse, isso envolve incerteza, isso envolve desafio, mas também são ótimas oportunidades para a gente ajudar eles a desenvolverem as habilidades para quando o desafio estiver lá e a gente não estiver do lado deles, eles possam olhar dentro e buscar essas atividades e essa força que eles têm dentro deles. Não é isso que a gente quer para os nossos filhos? É isso que a gente quer. Não sei, eu adoraria abrir aqui para uma discussão enorme, mas ao mesmo tempo eu quero ser consciente do tempo que a gente tem juntos. E se tiverem algum comentário, a gente pode passar 1 minuto ou 2 e depois a gente desliga. O que vocês acham?
Tem como assistir em algum lugar em inglês? Sim. Entra no site. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Screenagers Movie. Screenagers Movie.com. E você vai ver lá que existe o screening que você pode ver. Eu fui numa escola que estava rolando aqui nos Estados Unidos, segunda-feira, e estava cheia a sala. Tinha umas 800 pessoas. Mais alguma coisa que eu possa servir, que eu possa ser útil? No final do documentário, eles colocaram aqui um folheto de 2 páginas. O que eu poderia fazer? Eu vou traduzir e eu vou colocar no site para que a gente possa ter esse recurso da Delaney, do Screenagers Next Chapter. Tá cheio de ferramentas aqui bacanas para a gente continuar aprendendo. E fica aí para vocês de presente, para que a gente possa continuar se desenvolvendo e ajudando nossos filhos a desenvolverem a resiliência. Então tá, muito obrigada pela presença de vocês. Queremos mais lives informativas assim. Que bom, eu também. Quando você fizer a sua, avisa. Farei o maior prazer de participar. Excelente, pessoal. Um bom domingo aí para vocês. Se mantenham fortes e conscientes. Um beijão enorme. Muito obrigada pela partilha. Mais lives. Vamos nos encontrar em BH. Então tá, ó. My Precious Kids, vai me dá um abraço, fala que você é My Precious Kids e me fala o seu nome, tá bom? Fala assim, olha, eu sou My Precious Kids, quero te dar um abraço. Legal, pessoal. Um abraço imenso para vocês e até mais.